Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Bem, essa semana eu vou falar um pouco sobre gerenciamento de mudanças, atendendo aí a dois pedidos de tema do Rones da Vale e também do Romeu de Resende Bicas, que fizeram um pedido para eu falar um pouquinho sobre gerenciamento de mudança, compartilhamento de conhecimento. Bem, esse é um tema extremamente importante, na verdade ele vai até além do próprio conceito de gerenciamento de projetos, porque nós estamos vivendo num mundo onde tudo muda muito rápido, né? Ou seja, as coisas mudam muito rápido. E aí o grande desafio é como manter o plano, né? Ou seja, quando a gente fala em mudança, a gente fala em informação, a gente fala em compartilhamento da informação. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa entender e entender por que a mudança é algo tão crítico e tão sério, é porque a mudança ela pressupõe um deslocamento de posição. Ou seja, por pior que aquela posição esteja, mudar é sempre um desafio. Por quê? Porque eu gosto sempre de fazer uma analogia. Quando eu vi um artigo, se não me engano, na Business Week, já há algum tempo, falando sobre a guerra do Iraque, e falando que muitos iraquianos queriam a volta do Saddam Hussein, né? E aí aquela pergunta, poxa, mas o Saddam Hussein por quê? O Saddam. E aí eles falaram o seguinte, é porque o Saddam era uma droga previsível. Ou seja, era ruim, mas eu conseguia prever. Agora eu tenho uma crise onde o desfecho dela é imprevisível. Eu não sei se vão explodir uma bomba na feira, uma bomba na venda. Ou seja, então toda mudança ela pressupõe esse deslocamento. E, é claro, quanto mais longo prazo tem o seu projeto, mais mudanças ele está sujeito a sofrer. Ou seja, é claro, quem tem um projeto de um mês está sujeito a um cenário de mudanças muito diferente de quem tem um projeto de 10 anos. E aí eu pergunto, pegando aí o caso da Vale, ou o caso da Petrobras, onde nós temos aí projetos sendo desenvolvidos em 9, 10, 12 anos. Imaginem o mundo agora, nós estamos vivendo aí nesse 2008 aí uma turbulência violenta nos mercados financeiros, ou seja, que a gente nunca tinha imaginado. Então, olhem, como é que se mantém nessa incerteza, Então, ou seja, o que é importante? Então, eu queria traçar algumas percepções minhas. Primeira coisa, mudança é bem gerenciada quando ela é bem comunicada. Então, primeiro pilar que sustenta um bom processo de mudança é a comunicação. Comunicação clara, precisa, entender por que o caminho está mudando, atenção para a captura da informação que está flutuando, ou seja, tem um monte. Hoje nós não temos problema de falta de informação. O nosso problema é um problema de seleção de informação, porque a informação sobra. Você entra na internet, aí você acha informação sobre tudo. O grande problema é entender qual é a informação que está gerando essa mudança, esse caminho. Então, o primeiro pilar é a comunicação. Segundo, é a credibilidade, ou seja, toda mudança ela é muito mais assimilada, ela tem um processo de resistência muito menor se ela é uma informação razoável, racional, justificada. Ela não é uma informação imposta, é uma informação, ou seja, não, nós vamos mudar porque nós vamos mudar. Não, entender o racional da mudança ajuda enormemente e busca o comprometimento das pessoas. E óbvio, um bom gerenciamento de mudança pressupõe um bom gerenciamento de pessoas. Por quê? Porque, óbvio, máquina nenhuma resiste à mudança não, pessoal. Máquina, eu vou lá, aperto o botão, a mudança está feita. Eu aperto, ajusto meu carro, eu vou lá, aperto o acelerador, ele anda, ele muda o comportamento dele, ele não discute comigo, não. Agora, as pessoas é diferente, porque as pessoas têm interesses diferentes, ou seja, é como a gente buscar esse entendimento, a gente entender que tem mudanças que vão beneficiar alguns, não vão beneficiar tantos, mas o todo vai ser beneficiado. Então, ou seja, gerenciar isso é extremamente importante. E, óbvio, o compartilhamento do conhecimento ajuda o entendimento da mudança. Ou seja, quanto mais as pessoas entendem, menos elas resistem. E hoje nós estamos vivendo um mundo em que resistir à mudança é um conceito não mais aceitável. Ou seja, nós vivemos num mundo onde em uma semana o petróleo está $150 o barril e na outra semana ele está 90.
Pessoal, imagine você o tanto que você tem que mudar no seu processo para poder se adaptar a uma flexibilidade desse tamanho. E eu vou te falar, quem muda melhor, ganha. Quem está mais adaptado à mudança, ganha. É essa a palavra de ordem, ou seja, quem tem mais capacidade para mudar, ou seja, é mais ou menos aquela frase assim, não interessa para onde o futuro vai, eu estou dentro. É essa percepção, ou seja, ganha no mercado, é valorizado hoje. Eu sei, antes, olha só como é que o paradigma muda. No passado, as pessoas tinham muita má vontade em compartilhar informação. Por quê? Porque elas achavam que sentar em cima, da senha do servidor, da minha empresa, garantia a minha estabilidade. Hoje não. Esse próprio podcast é uma forma enorme de compartilhamento de informação. E aí muita gente pergunta, pô, Ricardo, para que você vem aqui e compartilha as suas informações? Por quê? Porque ao compartilhar essa informação, eu torno a atividade de gerenciamento de projetos cada vez maior. Cada vez maior. Isso é um ganha-ganha para todo mundo. Agora, se eu esconder tudo, eu não escreveria livro, o mundo não evolui. Ou seja, o mundo evolui porque as pessoas compartilham ideias, compartilham informações, ninguém precisa necessariamente concordar. Então, gerenciar essa mudança é exatamente isso, é entender que os pilares básicos do entendimento da mudança é trabalhar bem as pessoas e trabalhar bem a comunicação com credibilidade. Com esses 3 pilares, esse tripé, nós vamos sustentar muito mais um processo de mudança, que muitas vezes é traumático, pessoal. Muitas vezes é traumático. Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá.